e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8, versículo 32. Se uma vizinha mais velha precisou inventar mentiras sobre você para ser ouvida, que isso revela sobre a força da sua luz? E se eu te dissesse que essa mentira não foi apenas um ataque à sua reputação, mas uma tentativa desesperada de apagar o seu propósito maior, o seu crescimento espiritual e até a sua proteção divina? Hoje, vamos expor a trama, revelar o jogo escondido e mostrar como essa batalha espiritual pode se transformar na sua maior superação. Meu nome é Hélio Venturani, um dos mentores da comunidade O Despertados Escolhidos. E aqui falamos de verdade, nua e crua. Se você já foi alvo de fofoca, injustiça ou foi julgado sem direito de defesa, esse vídeo é para você. Você vai entender como o tempo, a fé e uma intuição fortalecida não apenas derrubam a mentira, mas fazem dela o palco da sua transformação. Então, antes de continuarmos, já se inscreva no canal e fortaleça essa comunidade que está unindo os escolhidos para vencer qualquer batalha espiritual. Porque no final dessa história, você não vai apenas saber como se defender, vai descobrir como usar cada ataque como combustível para sua vitória. Tudo começou com uma conversa aparentemente inocente no portão. Palavras soltas, carregadas de veneno, disfarçadas de preocupação. A vizinha mais velha, com o olhar de quem sabe mais do que realmente sabe, plantou a primeira semente da mentira. E como toda semente maligna, ela não ficou parada. Foi regada por curiosos, alimentada por corações inseguros e protegida por aqueles que se alimentam do caos. Ela não inventou qualquer história. Criou algo que mexia com a sua honra, que tocava no seu propósito maior, que colocava em dúvida o seu crescimento espiritual. Cada frase que ela espalhava parecia feita sob medida para desconstruir sua imagem. Não era apenas fofoca, era um ataque calculado à sua jornada espiritual. A mentira era o escudo dela contra a própria verdade que tentava esconder. A intenção nunca foi apenas manchar o seu nome, ir até Isler, enfraquecer sua fé, fazer com que você se questionasse sobre quem realmente é. Ela sabia que, se conseguisse colocar dúvidas em você, já teria vencido metade da batalha espiritual. Mas o que ela esqueceu é que quem vive em proteção divina não se quebra com palavras, se fortalece. Você sentiu o peso da injustiça. Não era só sobre reputação, era sobre olhar nos olhos de pessoas que de repente pareciam enxergar algo que você nunca foi. Esse é o tipo de dor que poucos conseguem suportar sem se perder no caminho. Mas você não é qualquer pessoa. Você é um dos escolhidos. E cada ataque está prestes a se tornar combustível para sua superação de desafios. O que ela não percebeu é que estava criando, sem querer, o cenário perfeito para sua transformação. A mentira seria o palco e a sua verdade, o espetáculo. E quando esse dia chegasse, todos iriam perceber que a vizinha mais velha nunca contou uma história sobre você. Ela contou uma história sobre ela mesma. Palavras são mais do que sons. Elas carregam energia, moldam atmosferas e no mundo espiritual podem abrir ou fechar portas. Quando a vizinha espalhou suas invenções, não estava apenas alimentando fofoca. Ela estava tentando lançar setas contra a sua essência, contra a raiz do seu propósito. Essa é a verdadeira dimensão de uma batalha espiritual. O que muitos não entendem é que a mentira não se limita a prejudicar a imagem. Ela busca minar a confiança, criar barreiras no relacionamento com os outros e até distorcer a sua percepção de si mesmo. É por isso que crescimento espiritual exige discernimento. Não basta ignorar as palavras. É preciso blindar o coração e a mente com fé e introspecção. A proteção divina não impede que setas sejam lançadas, mas garante que nenhuma delas alcance o seu destino final. É como estar em meio a uma tempestade e saber que há um abrigo seguro reservado para você. Mesmo que a água toque os pés, você sabe que não vai se afogar. É essa certeza que separa os escolhidos de quem vive apenas pela aparência. Muitas vezes, a mentira é aceita porque vem revestida de emoção. Quando alguém fala com convicção, até o absurdo parece plausível.
Mas com o tempo, a verdade sempre se infiltra, como luz, atravessando pequenas frestas. E nesse momento, quem acreditou na mentira começa a sentir o peso de ter escolhido o lado errado. Por isso, é tão importante que você fortaleça sua intuição. Ela é a bússola que aponta o caminho, mesmo quando tudo parece confuso. É a ferramenta que vai te impedir de se contaminar pela energia de quem fala demais e sente de menos. E é também o que vai te guiar para o próximo capítulo desta revelação. Toda mentira tem prazo de validade. A vizinha mais velha talvez achasse que suas palavras seriam eternas, mas até as máscaras mais bem coladas começam a rachar. E quando isso acontece, é impossível impedir que os outros percebam. A mudança no tom de voz, a inconsistência nas histórias, os olhares desconfortáveis, tudo começa a denunciar. As pessoas podem até demorar para enxergar, mas quando a verdade começa a brilhar, não há sombra que a contenha. Pequenos detalhes antes ignorados agora chamam a atenção, e aqueles que antes se afastaram de você começam a questionar-se. De fato, conheciam a história completa. Esse é o momento em que a transformação se torna visível. Você não precisou mover uma peça, foi o próprio tempo que começou a expor as contradições. Enquanto ela gastava energia tentando manter viva a farsa, você mantinha o foco na sua jornada espiritual. Isso é o que confunde os que vivem de intriga. Eles esperam que você reaja, mas quando você permanece em paz, toda a estrutura deles se desestabiliza. O mais interessante é perceber como o olhar das pessoas muda. Primeiro vem a dúvida, depois a vergonha, por fim, a admiração silenciosa por quem conseguiu atravessar a tempestade sem se afogar no ódio. É aí que a superação de desafios deixa de ser apenas um conceito e se torna prova viva. E pouco a pouco, a vizinha que antes parecia ter o controle da narrativa começa a sentir que perdeu algo que não pode recuperar: a credibilidade. O que antes parecia firme, agora se desfaz como areia entre os dedos. E nessa hora, todos percebem que não era você que estava caindo, era ela. Responder imediatamente é a reação mais comum quando somos atacados, mas você escolheu o silêncio, não por fraqueza, mas por estratégia. Enquanto ela gastava palavras para sustentar sua versão, você economizava energia para o que realmente importava. O silêncio, nesse contexto, se tornou sua maior arma. O silêncio não é ausência de ação, é ação calculada. É compreender que cada palavra gasta em defesa própria, quando dita no calor da emoção, pode ser usada contra você. Ao se calar, você deixou que os próprios fatos falassem. E fatos, ao contrário de boatos, não precisam de gritos para serem ouvidos. Sua fé foi o escudo. Nesse período, você sabia que, para vencer essa batalha espiritual, era preciso mais do que bons argumentos. Era necessário manter o coração limpo, não se contaminar com a raiva, não transformar o ataque em motivo de amargura. Isso é resiliência emocional no seu nível mais alto. O silêncio também é um reflexo de autoconhecimento. Você sabia que seu valor não dependia da aprovação de vizinhos ou conhecidos. Sabia que sua proteção divina estava ativa e que, quando o momento certo chegasse, a verdade apareceria, sem que você precisasse se desgastar. E é justamente isso que está acontecendo agora. Seu silêncio não foi interpretado como fraqueza, mas como confiança. A confiança de quem sabe que a justiça divina não falha. E essa postura, mais do que qualquer argumento, é o que começou a virar o jogo a seu favor. Se essa mensagem já tocou algo aí dentro, e você sente que esse trabalho precisa continuar alcançando mais pessoas, você pode ajudar de uma forma simples. Aqui embaixo do vídeo, logo ao lado das opções de curtir e compartilhar, tem um botão escrito "Valeu". Clicando nele, você contribui diretamente para que o canal continue se mantendo e trazendo mais conteúdos como este, cheios de inspiração, fé e crescimento espiritual. Sua ajuda fortalece essa comunidade de escolhidos que não se cala diante da injustiça e que acredita na transformação através da verdade. É mais do que um gesto de apoio, é uma semente plantada na vida de quem precisa dessa palavra. E já que estamos falando de sementes, na próxima parte você vai entender como, mesmo sem querer,
a vizinha mais velha acabou plantando a própria queda. E como isso começou a acontecer, diante dos olhos de todos. Quando a vizinha mais velha falava de você, ela não estava descrevendo a sua vida, mas revelando o que carregava no próprio coração. Cada acusação era um espelho invertido, refletindo as partes dela que não suportava enxergar. Essa é uma das maiores revelações do autoconhecimento. Muitas vezes, o que as pessoas dizem sobre nós diz mais sobre elas mesmas. O que ela chamava de sua arrogância era, na verdade, a sua intuição fortalecida, a sua capacidade de andar com segurança no seu propósito maior. Quando ela questionava sua bondade, era porque sua luz expunha a escuridão que ela escondia dos outros. Essa dinâmica é comum nas batalhas espirituais, onde o ataque é, na verdade, defesa contra a própria consciência. A mentira que ela espalhou não tinha o objetivo de apenas prejudicar, tinha a função de desviar o foco dos próprios erros. Enquanto todos olhavam para sua suposta falha, ninguém olhava para as escolhas questionáveis que ela fazia. É assim que o inimigo tenta inverter papéis, transformando o inocente em réu e o culpado em vítima. Mas o tempo sempre revela quem é quem. A sua postura firme, seu silêncio e seu crescimento espiritual começaram a fazer as pessoas se perguntarem: por que alguém tão sereno e consistente despertaria tanto ódio? Essa pergunta foi a primeira rachadura no muro de mentiras. E pouco a pouco, as máscaras caem, não porque você as arranca, mas porque quem as usa se cansa de sustentá-las. E quando a verdade se revela, todos percebem que a história contada era apenas o reflexo distorcido do coração de quem a criou. Toda história de injustiça chega a um ponto de virada, e o seu momento estava escrito. Sem você precisar mover um dedo, circunstâncias começaram a se alinhar. Pessoas que nunca ouviriam o seu lado da história começaram a presenciar incoerências vindas dela. Foi o início da transformação da narrativa. A verdade, quando está pronta para emergir, não pede licença. Ela encontra brechas e se espalha de forma natural. Uma conversa aqui, um comentário ali, e de repente todos começam a perceber que algo não bate. A batalha espiritual estava se inclinando a seu favor. E nesse momento, a proteção divina ficou evidente. Coisas que poderiam ter sido escondidas por anos vieram à tona sem que você precisasse fazer esforço. Era como se o céu decidisse revelar, no tempo certo, cada detalhe. O mais curioso é que enquanto a mentira começava a ruir, a sua vida florescia. Novas oportunidades surgiam após Sei Fortaletia, e isso causava ainda mais contraste. O público que antes via dúvida, agora via superação de desafios. Essa virada não foi fruto de sorte, foi resultado da sua decisão de permanecer firme no seu propósito, acreditando que a justiça de Deus é perfeita. E quando Ele decide agir, não há mentira que continue de pé. Quem antes te olhava com desconfiança começou a mudar o olhar. No início, eram expressões curiosas, como se tentasse entender o que estava acontecendo. Com o tempo, esses olhares se transformaram em silêncio constrangido, sinal de que estavam repensando o que ouviram. A verdade estava agindo, e não de forma barulhenta, mas constante. As pessoas perceberam que sua conduta não condizia com a imagem que foi pintada. O seu crescimento espiritual era visível demais para ser ignorado. Muitos começaram a se perguntar: como alguém acusado de tantas coisas poderia viver com tanta paz e coerência? Essa dúvida é uma das armas mais poderosas que existem contra a mentira. Ela corrói a confiança que sustentava a história falsa. E nesse momento, a vizinha mais velha começou a perder seu público. Sem aplausos, sem plateia, sua narrativa começou a se desgastar. O que era repetido com convicção, agora soava como eco vazio. O mais forte disso tudo é que você não precisou convencer ninguém. Foi sua constância, sua resiliência emocional e sua postura de fé que começaram a abrir os olhos de quem antes não queria ver. Há momentos em que a justiça divina não se manifesta com palavras, mas com resultados. Enquanto a vizinha mais velha tentava te diminuir, você estava colhendo bênçãos que não poderiam ser negadas. Seu propósito maior estava florescendo, e isso começou a chamar a atenção. É impossível ignorar
a vida de alguém que, mesmo sob ataques, continua prosperando. Sua jornada espiritual não apenas resistiu à tempestade, como se fortaleceu por causa dela. E isso criou um contraste impossível de esconder. A inspiração que você transmitia não vinha de discursos, mas de exemplos. Quem observava seu caminho percebia que havia algo maior em ação. Era a proteção divina se manifestando de forma prática, transformando cada tentativa de te derrubar em um degrau para subir mais alto. Com o tempo, o sucesso começou a falar mais alto que qualquer fofoca. O que era motivo de vergonha para você virou motivo de desconforto para quem mentiu. E a cada conquista sua, a mentira dela parecia menor e mais frágil. Essa é a essência da superação de desafios. Transformar o que foi usado contra você na prova viva do favor de Deus. E quando isso acontece, não há como o inimigo sustentar a própria narrativa. Quando a verdade começa a dar sinais de que vai emergir, o medo muda de lado. A vizinha mais velha, que antes falava com tanta segurança, passou a medir palavras, evitar olhares e, discretamente, tentar remendar pontes que ela mesma queimou. O silêncio dela agora não era estratégia, era pânico. Ela sabia que, quando a verdade se manifestasse, todos perceberiam a dimensão da mentira que sustentou. E no fundo, esse temor não era apenas pela reputação, mas pelo peso espiritual de ter se levantado contra alguém protegido por propósito maior. A batalha espiritual que ela iniciou estava se voltando contra si mesma. O que ela lançou sobre você começou a voltar para ela em forma de inquietação, insônia e desconfiança das próprias alianças. Era como se o vento que ela soprou ganhasse força contrária e atingisse seu próprio rosto. A proteção divina que te cercava se tornava cada vez mais evidente para quem tinha sensibilidade espiritual. Para ela, isso era ameaçador. Para você, era confirmação. O medo dela não vinha apenas do risco de ser desmascarada, vinha da constatação de que, mesmo com todas as tentativas, você não apenas sobreviveu, mas floresceu. Seu crescimento espiritual, sua resiliência emocional e seu brilho pessoal eram a prova viva de que nada do que ela fez foi suficiente para interromper sua jornada, e isso a deixava sem respostas para dar aos curiosos que agora a questionavam. Esse medo também se manifestava em tentativas de controlar o que ainda podia. Pequenas mudanças de discurso, sutis tentativas de reescrever fatos, conversas particulares para esclarecer versões, mas nada disso apagava o fato de que a intuição fortalecida das pessoas já captava o clima. Algo estava errado desde o começo, e agora isso ficava cada vez mais claro. E assim, a vizinha que um dia parecia ter o controle da narrativa, agora se encontrava na posição mais desconfortável, aquela em que a própria história começa a desmoronar, enquanto o protagonista que ela tentou apagar se levanta com mais força e luz do que antes. No mundo espiritual, nada passa despercebido. Cada palavra lançada com a intenção de ferir é registrada, cada ato de injustiça é anotado. Pode parecer que demora, mas a consequência chega, e sempre no momento certo. A vizinha mais velha acreditou que suas ações ficariam sem retorno, mas a batalha espiritual não funciona assim. O que se planta, se colhe, e ela havia plantado o vento. A consequência começou de forma sutil. Pessoas que antes confiavam cegamente nela passaram a se afastar sem explicações diretas. Convites começaram a minguar, e as conversas que antes a incluíam foram diminuindo. Era como se o próprio ambiente estivesse reagindo à energia que ela espalhou. A proteção divina que te cercava também estava silenciosamente removendo peças do jogo dela. Esses sinais eram invisíveis para muitos, mas inevitáveis para quem entende de jornada espiritual. Quando alguém tenta destruir um escolhido, está se levantando contra um propósito que não pode ser interrompido. E o retorno disso não é apenas social, é espiritual. A inquietação começa a corroer de dentro para fora. Enquanto isso, sua vida tomava outro rumo. Você seguia firme, com fé, construindo e reconstruindo, enquanto ela se preocupava em tapar buracos na própria narrativa. A ironia é que, ao tentar te frear, ela apenas acelerou o próprio desgaste. O tempo trabalhava a seu favor e contra ela. A consequência final,
Ainda que ela tentasse negar, era perda de credibilidade. E uma vez que isso acontece, não há força humana que possa restaurar o respeito que foi corroído pela verdade exposta. Chega um momento em que o que estava escondido se torna impossível de disfarçar. A revelação da verdade não veio com estardalhaço, mas com evidências tão claras que ninguém poderia ignorar. As histórias começaram a ser confrontadas. Detalhes que antes passavam despercebidos agora eram lembrados e discutidos. O quebra-cabeça se montava sozinho e todos viam a figura real. Você não precisou se defender. Foram os próprios fatos, aliados ao tempo, que falaram por você. Cada ato de coerência, cada gesto de inspiração e cada prova do seu crescimento espiritual contrastava com o discurso que ela sustentou por tanto tempo. O que antes era dúvida se transformou em convicção de que a mentira não tinha sustentação. A revelação pública é algo poderoso, porque não depende mais da sua voz. Ela acontece na boca de quem antes não te ouvia. Pessoas que repetiram a mentira, agora repetiam a verdade, sem você precisar convencê-las. Era a proteção divina agindo de forma direta, mostrando que sua jornada espiritual estava guardada o tempo todo. Essa mudança de narrativa mexeu com toda a comunidade. As reações variavam entre surpresa, vergonha e arrependimento. Muitos se perguntavam como puderam ser enganados por tanto tempo. Outros, silenciosamente, começaram a te olhar com respeito renovado. A Perty Dolly. Não era mais possível voltar atrás. A verdade, uma vez exposta, não se retrai. E essa era a vitória que ninguém poderia tirar de você, pois foi construída na rocha firme da resiliência emocional e da sua fé inabalável. Quando Deus decide reposicionar alguém, nada nem ninguém pode impedir. A injustiça que você sofreu se tornou o cenário perfeito para que a mão divina te colocasse em um lugar de destaque ainda maior. O que antes era motivo de vergonha virou motivo de honra. As pessoas agora te viam como exemplo de superação de desafios e força interior. Esse reposicionamento não foi apenas visível, ele foi sentido. As portas que antes estavam fechadas começaram a se abrir. Conexões importantes surgiram e até mesmo oportunidades que pareciam impossíveis começaram a acontecer. Era o cumprimento da promessa que sua jornada espiritual carregava desde o início. A proteção divina não apenas te defendeu, ela mostrou a todos que o ataque não conseguiu reduzir quem você é, mas apenas evidenciar o valor que já estava em você. E isso gerou inspiração em outros que também sofriam injustiças silenciosas. Esse movimento também trouxe desconforto para quem tentou te impedir. Agora, não apenas sua reputação estava limpa, mas você ocupava um espaço de influência ainda maior. E isso provava que a batalha espiritual foi vencida sem que você precisasse lutar com armas humanas. No fim, o reposicionamento divino é a prova de que nenhuma mentira pode anular o plano de Deus para a vida de um escolhido. E daqui para frente, sua caminhada será lembrada como exemplo de como a fé transforma ataques em degraus para a vitória. Quando a verdade se espalha, algo curioso acontece. Aqueles que antes viraram o rosto começam a procurar uma forma de se reaproximar. No início, é apenas um aceno tímido, depois uma conversa curta, e por fim, pedidos de desculpa, alguns sinceros, outros apenas por conveniência. É um processo que mexe com o ego, mas também confirma que a batalha espiritual foi vencida. Você não buscou vingança, mas recebeu o reconhecimento que vem quando a verdade é inegável. Essas reconciliações, ainda que parciais, são fruto do seu crescimento espiritual. Em vez de usar o momento para humilhar ou cobrar, você manteve a postura firme e serena, que sustentou durante todo o processo. Isso não apenas reforçou sua imagem, mas mostrou que a resiliência emocional é mais poderosa do que qualquer revide. Alguns reconhecimentos vieram de onde você menos esperava. Pessoas que nunca se envolveram diretamente, mas que acreditaram na mentira por omissão, agora expressavam arrependimento. Era como se a luz da verdade tivesse alcançado até os cantos mais escuros. Isso é obra da proteção divina, que não apenas defende, mas também restaura. O impacto desse reconhecimento
vai além do momento. Ele serve como testemunho para outros que enfrentam injustiças semelhantes. Ao verem sua superação de desafios, percebem que é possível vencer sem se perder no caminho. E isso transforma sua história em fonte de inspiração. E no fundo, você sabe que essa fase não é apenas sobre reparar sua imagem. É sobre mostrar que a honra que vem de Deus é mais forte e mais duradoura do que qualquer validação humana. Esse é o verdadeiro poder de um escolhido. As mentiras da vizinha mais velha não foram apenas pedras no caminho, elas se tornaram lições profundas sobre como o mundo espiritual e o humano se entrelaçam. Você aprendeu que cada palavra lançada carrega um peso e que nem sempre o ataque vem de onde esperamos. E essa percepção moldou sua forma de lidar com as pessoas e com a própria vida. Essa experiência reforçou a importância da introspecção. Antes do reagir, você aprendeu a observar, discernir e compreender o que realmente estava acontecendo. Descobriu que nem toda batalha merece resposta imediata e que, muitas vezes, o silêncio é a estratégia mais eficaz. Isso não é passividade, é maturidade espiritual. A lição também foi sobre força interior. Em momentos de injustiça, é fácil se perder em mágoas, mas você escolheu manter a mente fixa no seu propósito maior. E essa escolha não apenas te protegeu, mas também acelerou o seu crescimento espiritual. O que poderia ter te quebrado acabou te fortalecendo de formas que você nem imaginava. Outra lição foi sobre a importância de cuidar da própria energia. Nem todas as pessoas merecem acesso à sua vida e ao seu coração. Você percebeu que proteger a si mesmo é um ato de amor próprio e também parte da proteção divina que sustenta a sua jornada espiritual. No final, você entendeu que a mentira não venceu porque nunca teve fundamento e que a verdade, quando enraizada em fé e perseverança, é capaz de resistir a qualquer tempestade. Essa é uma lição que vai te acompanhar para sempre. Agora, quero falar com você que está me ouvindo. Talvez você também tenha sido alvo de injustiça, fofocas ou julgamentos precipitados. Talvez tenha sentido o peso de ter sua imagem distorcida por quem deveria cuidar, ou ao menos respeitar seu nome. Se essa é a sua realidade, saiba que existe um caminho para transformar dor em superação de desafios. Esse caminho começa pela decisão de não se perder na raiva. A resiliência emocional não é inata, é construída. E quanto mais você se aproxima de seu propósito maior, mais a proteção divina se manifesta. Sua jornada espiritual não precisa ser interrompida por ataques alheios. Pelo contrário, ela pode ganhar ainda mais força. Aqui na comunidade O Despertar dos Escolhidos, nós acreditamos que cada ataque pode ser transformado em degrau para a vitória. É por isso que, se essa mensagem tocou seu coração, eu te convido a se inscrever no canal agora mesmo. Assim fortalecemos essa corrente de fé, inspiração e transformação que já está mudando vidas. Compartilhe sua história nos comentários. Ela pode ser a resposta de oração de alguém que está passando pela mesma luta. E se puder, envie este vídeo para quem precisa ouvir que a mentira não tem poder sobre um coração guardado por Deus. Essa é a hora de se posicionar. Porque quando você decide caminhar como um escolhido, toda a narrativa contra você começa a perder força. A história dessa vizinha mais velha vai muito além de um simples caso de fofoca. É, na verdade, um retrato fiel de como forças invisíveis tentam se levantar contra um escolhido quando ele está prestes a entrar em uma nova fase de sua jornada espiritual. A mentira foi o recurso que ela encontrou para tentar apagar sua luz. Mas a verdade é que, no reino espiritual, essa luz é inapagável. E o mais impressionante é ver como o próprio céu se move para garantir que a justiça se manifeste, transformando cada palavra distorcida em prova do seu crescimento espiritual. Hoje, a sua vida é um testemunho vivo de superação de desafios. Você atravessou tempestades, suportou acusações injustas e permaneceu firme na fé, mesmo quando parecia que todos os ventos estavam soprando contra você. Essa é a marca de quem vence batalhas espirituais. Não apenas sobrevive, mas volta mais forte, mais sábio e mais preparado
para o que está por vir. E acredite, quem tentou te derrubar agora se torna testemunha involuntária da sua vitória. Mas há algo ainda mais profundo aqui. O que aconteceu com você é também um espelho para quem está assistindo agora. Quantas vezes você já permitiu que palavras de outros definissem o seu valor? Quantas oportunidades você deixou passar porque acreditou mais nas vozes que te diminuíam do que na voz de Deus que te chama para um propósito maior? Essa é a pergunta que precisa ecoar dentro de você a partir de hoje, porque cada segundo que passa é uma chance de reescrever sua própria narrativa. Se essa mensagem acendeu algo no seu coração, não permita que o calor dessa chama se apague. Aplique o que ouviu, alinhe seu coração com a verdade e decida que nenhuma mentira vai mais determinar o ritmo da sua vida. A proteção divina que te guarda é maior do que qualquer ataque, e sua intuição fortalecida será a bússola que te conduzirá ao próximo nível da sua jornada espiritual. Você já viu que é possível vencer sem se perder. Então agora é hora de viver como quem já sabe que venceu. E eu te convido a continuar essa caminhada conosco. Comente aqui sua história, porque ela pode ser a confirmação que outra pessoa estava esperando. Compartilhe este vídeo com quem precisa entender que a mentira não é o fim, mas o início de uma transformação que o inimigo jamais poderá impedir. Assista aos outros conteúdos. Inscreva-se e fortaleça essa comunidade que está levantando uma geração de escolhidos que não se dobram diante da injustiça. Polk Juntos. Vamos continuar expondo as obras das trevas e mostrando que a luz da verdade não precisa de permissão para brilhar. Ela simplesmente brilha.